No período pré-eleitoral e nesse aniversário de Campo Grande, a gente não poderia deixar de falar na evolução desse processo aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Nossos repórteres foram em busca da história das eleições aqui em Campo Grande e descobriram coisas muito interessantes, entre elas que mesários lá do passado que trabalharam em eleições passadas aqui em Campo Grande levavam as urnas para casa deles. Olha aí. Nos anos 30, o título de eleitor era assim, os dados escritos à mão. Na década de 50, o papel aumentou de tamanho e o documento mudou de nome, passou a se chamar Folha de Votação. O acervo está no Centro de Memória do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, que ainda tem urnas antigas, tempos em que o voto era nas cédulas. Antes demorava muito para sair o resultado, dona Sônia? Demorava bastante. Dependia do local, da situação, dependia até 15, 20 dias o resultado das eleições. Foram longos anos de votações no papel. Elegemos vereadores, deputados, governadores e presidentes na caneta. Mas havia algumas situações em que só o papel não bastava. As eleições precisavam também de gente de confiança. Depois que as urnas eram fechadas e lacradas, todo esse material tinha que ser guardado, transportado, apurado. Ainda nos anos 60, urnas depois da votação passavam uma noite inteira em casas de família. Em 1965, começo do governo militar, Arthur Jorge do Amaral votou pela primeira vez. Foi também presidente da mesa. Ele era o responsável pela urna da sessão. Nós éramos obrigados a ir 3, 4 dias antes comparecer. Ele nos entregava, mediante a cautela, uma autorização, nós assinávamos um documento e aquilo ficava conosco, nós levávamos para casa isso aí. Nós tínhamos que comparecer às 7 horas da manhã, no local onde ia haver a votação, o presidente, no caso, se eu sou presidente, eu chegava ali com a urna. Naquele momento ia chegar, então, os outros mesários, que já estavam nomeados, nós vamos instalar a sessão e, a partir daí, começa-se a votação, tendo o presidente conduzindo todo o processo. Naquela época, as urnas eram de lona. Foi assim até 1996, ano em que as eletrônicas foram testadas numa eleição. Mas as máquinas de votar substituíram de vez as urnas tradicionais em 2000. O voto entrou para um gigantesco banco virtual de dados. Se a apuração levava mais de uma semana, agora é feita em poucas horas. Cada ano que passa está evoluindo, o processo vai sendo mais rápido, mais ágil, né? E esse é nosso ponto maior, são as urnas eletrônicas, juntamente com o cadastro de eleitores, porque a urna não poderia ser tão evoluída quanto se não tivéssemos o cadastro de eleitores também no mesmo patamar de evolução. Lilian é uma testemunha ativa dos novos tempos. A estudante de Ciências Sociais não se contenta apenas em votar. Desde 2002, trabalha como mesária nas eleições. Eu me interesso muito por política de uma forma geral e pela questão da democracia e me sinto bem em colaborar com a justiça eleitoral, no caso, né? Eu me sinto bem em ser uma auxiliar da justiça. Eu fico feliz com isso. Entre a estudante e o antigo mesário, existem anos de diferença, mas um sentimento comum os aproxima. Tinha assim como uma missão naquele momento de ajudar uma eleição limpa e bonita. Portanto, nós todos nos sentimos naquele momento valorizados frente aos outros eleitores. Era uma coisa muito bonita. Quero colaborar com o país e o que eu posso fazer é simples, é ir lá no dia, trabalhar, e eu faço com muito gosto. O tempo passou, as urnas se modernizaram e hoje Mato Grosso do Sul tem 1.600.000 eleitores. Agora, o processo eleitoral aqui em Campo Grande tem algumas curiosidades que a professora Lisolete, doutora em História, vai contar pra gente. O relógio da 14 de julho com Afonso Pena era um ponto muito importante, né, professora? Boa tarde. Boa tarde. O relógio na 14 de julho, até início dos anos 70, foi um marco democrático
aonde o sagrado e o profano se encontravam. De manhã era a missa campal, era o altar da missa campal do aniversário da cidade. E o político que quisesse mostrar a sua força política, o seu carisma para convencer os eleitores, porque naquele tempo não se tinha os recursos que se tem hoje, ele deveria fazer o seu comício e agregar ali uma multidão de pessoas para apoiá-lo, e ali ele teria assim uma forma de aquilatar se ele estaria ou não na frente do seu adversário, porque naquele tempo não existia as pesquisas, né? E a pesquisa era feita no volume de pessoas. Olha que curioso, então não tinha pesquisa, mas tinha o relógio da 14 de julho. Daqui a pouquinho a gente volta com a professora Elisolete para falar um pouquinho mais sobre a história de Campo Grande. Com você, Glaura. Obrigada, Juliana Lanari, repórter que participa da gente aí dessa edição especial com muita informação. E durante as discussões de pauta da nossa redação sobre as reportagens em homenagem ao aniversário de Campo Grande, nós decidimos abordar o tema profissões. Qual delas aqui na cidade se destaca em relação às outras? E aí chegamos a uma que é a odontologia, é o que vamos mostrar agora na reportagem. Profissionais desbravadores e pioneiros, eles têm muita história para contar. No tempo em que tudo por aqui ainda era uma imensidão de pastagens, eles chegaram. Eu não sabia que chifre de boi bravo arrancava dentes. Esse foi o relato de um profissional da odontologia que, junto com outros poucos, desbravou essas terras. O peão de uma fazenda, lidando com gado, levou uma chifrada no palato. O chifre entrou com tamanha força que o indivíduo quase foi levado às alturas, bem antes da hora. No final da brincadeira, houve alguns estragos. O palato todo aberto e o dente foi para dentro do nariz. E ele foi levado às pressas para o hospital e devidamente tratado. Então, esse foi um dos fatos pitorescos, né? A história foi para as páginas deste livro, escrito pela também dentista Edna Corratso. Lançado em 2008, a história dos pioneiros reúne relatos de mais de 100 profissionais. Do trabalho de pesquisa, Edna conserva algumas relíquias, como o livro número 1 da Associação Campo Grandense de Cirurgiões Dentistas. Dentre os nomes registrados aqui está o de Antônio José Paniago. Ele sempre foi um apaixonado pelas causas. A primeira causa foi a profissão de odontologia. Eu peguei o finzinho da profissão dele, ele já estava mais ele trabalhando para poder acompanhar o filho, que era meu pai. Mas eu via nas pessoas, eu sentia nas pessoas uma confiança muito grande pelo trabalho pregresso que ele já tinha realizado, né? Do avô que ele fala com tanto carinho, Antônio também herdou o nome. O bioquímico lembra bem das qualidades de um dos primeiros dentistas de Campo Grande. Naquela época, não bastava apenas o conhecimento técnico, era preciso fazer a profissão crescer. Um trabalho que aqui em Campo Grande começou assim. Eu me lembro que quando ele montou o consultório dele, era junto da nossa casa. Era uma casa pequenininha. Desse consultório, você abria uma porta, já era a cozinha da minha casa. Antônio José Paniago ajudou a fundar a primeira faculdade de odontologia de Campo Grande. Aquele aparelho que eles usam para preparar a cavidade era no pedal, muitas vezes faltava energia, não era constante. De lá para cá, muita coisa mudou. Campo Grande é hoje uma referência na odontologia no país. Em 2008, ganhou o 3º Prêmio Brasil Sorridente, oferecido pelo Ministério da Saúde, título conquistado pelos indicadores positivos em relação a outros municípios brasileiros com mais de 300 mil habitantes, como o número de profissionais em atividade na área, quantidade de policlínicas e nível epidemiológico de cárie entre a população.
Os números do novo censo bucal, iniciado esse ano, ainda não foram fechados, mas devem apresentar resultados parecidos. E se no passado era assim... Essa, por exemplo, é uma cadeira do século XIX. Era utilizada por dentistas que percorriam as fazendas do estado para prestar atendimento. Feito artesanalmente, ela era guardada nessa caixa para facilitar o transporte. E o curioso é que quando o doutor chegava na propriedade rural, o dono, fazendeiro, ele fornecia ainda água e objetos para o dentista trabalhar. Uma cadeira como essa foi utilizada até 1960. Qualquer semelhança com os heróis da ficção não é coincidência. Dentista especializado, hoje em Campo Grande, oferece tratamentos que podem se equiparar aos de qualquer país desenvolvido. A gente tem tudo que um dentista, que um cliente americano, europeu tem. Nós temos aqui dentro de Campo Grande. Eu recebo cliente da Europa que vem dar presente com a gente aqui. Porque a odontologia nossa é super moderna. Modernidade a serviço da saúde bucal de quem mora por aqui. A clínica, equipada com aparelhos de última geração e muito conforto aos pacientes, é resultado de um posicionamento comum entre os novos profissionais da área em Campo Grande. A busca constante pelo que é novo. Você fica sem fazer um congresso, por exemplo, onde a gente consegue ver esses equipamentos com mais tranquilidade, 1, 2 anos ele fica fora do mercado. Para fazer tanta gente sorrir, o dentista Estevão abriu mão do convívio com a família em Minas Gerais e não se arrepende. Ele também faz parte dessa história de pioneiros, só que de um novo capítulo, o das pessoas que fizeram daqui a melhor cidade para viver e trabalhar. Eu sou campograndense de coração, vou viver, se Deus quiser, morrer aqui. Amo Minas, vou lá por causa da minha família, mas é a cidade que me acolheu. Eu nem penso em sair de Campo Grande.